Uma tecnologia que lida com a informação de forma transparente e que pode quebrar os monopólios existentes. Criptomoedas, uma nova economia? É o tema da Universidade que está começando agora. Hoje, no Instituto de Tecnologia e Sociedade, no Rio de Janeiro. Certamente você já ouviu falar em Bitcoin, mas quando a gente está falando de criptomoedas, o Bitcoin pode ser apenas a ponta do iceberg? Um grão de areia no deserto. Tem muito mais então para a gente entender, mas vamos entender primeiro o que é o Bitcoin. Bom, o Bitcoin ele é uma moeda que é gerada num sistema de contabilidade virtual, né? O blockchain, que é a virtualização dessa contabilidade. É como se fosse um livro razão, né? Onde você tem toda a transparência das transações financeiras feitas dentro do sistema. Já surgiu uma nova palavra, blockchain, que é o quê? O blockchain é uma cadeia de blocos. É como se fosse uma pilha de informações imutáveis. Então, cada vez que você adiciona um bloco, esse bloco não pode mudar. E isso que garante a legitimidade das transferências do Bitcoin. Então, cada bloco que está ali é uma transferência, essa transferência sendo validada e essa validação é mais um bloco. Ou seja, para existirem as criptomoedas, você precisa ter uma plataforma e uma delas é o blockchain? Isso, tanto a existência do blockchain depende das criptomoedas, quanto a criptomoeda depende do blockchain. É na plataforma que as criptomoedas são registradas e a criptomoeda serve também como um mecanismo de incentivo para que não haja fraude, para que as transações sejam sempre verificadas. A gente está, por enquanto, falando só sobre Bitcoin, mas há outras ondas, outras gerações que vão além? Sim, tem mais de 1000 criptomoedas que existem hoje na atualidade que você pode comprar. Tem tokens, né, que são versões dessas criptomoedas que você pode comprar e negociar na internet, né? E a gente está falando de uma tecnologia, o blockchain é uma tecnologia que já tem aí mais de 10 anos. Né? Então, está tendo uma evolução muito grande. Né? Como a gente ainda tem uma cabeça muito pautada pelo dinheiro que está na nossa mão, ou que às vezes não está na nossa mão, na nossa carteira, como é que a gente pode explicar essa diferença quando a gente pensa num dinheiro que a gente guarda no bolso e esse dinheiro que está virtual? Na verdade, é a possibilidade da gente fazer transações e as trocas virtuais e isso criar de uma forma com consenso, isso criar valor para as pessoas que fazem parte daquela rede, né? E é o mais bacana da blockchain, que você não necessariamente precisa trocar apenas a moeda. A blockchain ela te permite novos serviços e a possibilidade de trocas de outros ativos. O que é a moeda digital? É um ativo digital. E como qualquer informação ou dado, outros ativos, outros serviços podem ser transacionados a partir dessa tecnologia. Uma informação que veio junto com o Bitcoin foi a da especulação. Vou ganhar dinheiro rápido. Como é que a gente pode responder a isso? Bom, a especulação sempre existiu, né? As pessoas querem ganhar dinheiro rápido, muito antes até da gente inventar outras formas mais rápidas de ganhar dinheiro. Mas aconteceu agora com a grande demanda por esse produto, principalmente no momento em que o mercado financeiro estava carente de possibilidades de investimento e muitas pessoas que nem sequer se davam ao trabalho de conhecer ou entender o que havia de revolucionário na tecnologia estavam comprando a moeda, o token, com a expectativa de valorização. É complicado você entender a moeda como um investimento, né? A moeda seria, a princípio, apenas uma forma de pagamento, um meio de troca. Ela não tem necessariamente um valor, a não ser o valor que as pessoas atribuem a ela. Então, as pessoas que compram a moeda com a expectativa de valorização, elas estão comprando uma ilusão, acreditando apenas na especulação, nas forças do mercado. É um investimento, se é que a gente pode chamar de investimento, altamente arriscado. Eu queria complementar uma coisa que o Felipe falou,
que o Bitcoin ele tem um limite fixo. Quando ele chegar em 21 milhões de Bitcoins, ele vai parar de crescer esse montante. Então, como ele tem uma quantidade de moedas fixa e o interesse das pessoas está aumentando, é natural que o preço dele vai subir. Quando você desenvolve uma criptomoeda, um token, você lá determina quantas moedas vão ser emitidas. E quando foi desenvolvido o Bitcoin, que é o Bitcoin Core, o time, ele desenvolveu 21 milhões de unidades. Nada mais, nada menos do que isso. E como o mercado supriu isso e rola essa especulação e rola esse surgimento de bolha? Vamos forcar o Bitcoin e criar novas moedas a partir do Bitcoin. Aí sim rola uma especulação, uma coisa de dar valor ao nada. O Bitcoin já tem quase 10 anos, então já é uma coisa que tem valor. Mesmo se ele valer R$1 ou valer nada, ele vai continuar valendo um Bitcoin. Diferente da nossa moeda fiat, que vai ter inflação, vai valorizar ou vai desvalorizar. E isso que me garante investir nisso ou manter isso, e tem pessoas que fazem como uma reserva de valor. Como meio de pagamento, se você quiser viver uma economia baseada apenas em Bitcoin, o Bitcoin vale um Bitcoin. E se as pessoas estão aceitando trabalhar por Bitcoin, na verdade foi para isso que ela foi criada, para ser uma moeda descentralizada, usada por qualquer pessoa, independente da sua condição ou regime em que está imposto. Por outro lado, a tecnologia ela é descentralizada, ela depende da comunidade, da aceitação da comunidade. A comunidade é que garante que esses 21 milhões não serão mudados. Existe a possibilidade teórica da comunidade se juntar e decidir criar mais moedas, e aí reverter o código, mas isso precisaria da maioria maciça das pessoas concordando. Desculpa te cortar, quando você fala comunidade, você está falando de todo mundo que faz transação com essa moeda. Todos os usuários que mantêm um node trabalhando na rede, né? As pessoas que têm poder de voto dentro da rede. Hoje em dia são os mineradores. As pessoas que trabalham, botam máquinas para trabalhar, para validar as transações que acontecem na rede. Mineradores, mais uma palavra que a gente precisa entender. Então, o que um minerador faz, eu gosto de explicar assim, é como se o blockchain fosse um arquivão do Word, assim, com várias linhas, e nesse arquivão hoje ele tem quase 500 gigabytes, para você ter uma ideia do tamanho que ele tem, né? Então, nas linhas vai tendo o histórico de onde que estava cada moeda, onde que ela foi criada, como que ela foi destruída, quem que comprou, quem que vendeu. E aí, quem que escreve nesse arquivo? Porque o sistema é descentralizado, não tem uma instituição central que vai lá e escreve. Então, quem escreve é qualquer pessoa, mas qualquer pessoa que descobrir a senha. Porque o arquivo, ele tem... cada linha do arquivo tem como se fosse uma senha diferente, que é um hash, né, que é um hash criptográfico. Então, a pessoa que descobre a senha primeiro, ela levanta e fala assim, descobri a senha dessa linha. E aí, as próximas pessoas que estão minerando vão passar para a próxima linha. Porque o que os mineradores fazem? Eles tentam encontrar essa senha. Então, é um jeito simplificado de explicar, mas, na verdade, eles ficam usando o computador deles para sortear as senhas aleatórias até que bate a senha. Quando ele acerta a senha, ele tem o direito de escrever a próxima linha. Daí ele pega as transações que estão pendentes, que as pessoas que compraram e venderam bitcoins, escreve lá naquele arquivo, e a primeira transação é para ele mesmo. Ele cria, então, um pouquinho de bitcoin nessa transação como compensação pelo fato dele ter gastado ali o seu computador, a sua internet para isso. Mas como a gente falou no início do programa, Bitcoin é apenas a primeira onda. Já existem outras ondas nesse oceano que a gente está começando a conhecer. No próximo bloco, não sai daí. A gente volta já. O Unidiversidade está de volta no ITS, Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, falando sobre criptomoedas, uma nova economia. No bloco anterior surgiu uma palavra, quando o Fred estava falando, que é fork. Ela vai nos ajudar a entender as novas moedas que surgiram depois do Bitcoin? Isso. A Bitcoin, quando surgiu, foi uma revolução, sem dúvida. Foi a primeira implementação de uma moeda descentralizada. Mas a primeira coisa que surgiu logo depois que a Bitcoin surgiu foram as pessoas que estavam insatisfeitas. E essas pessoas, como o código era aberto, elas podiam usar aquele mesmo código para criar outras moedas. Então, isso é uma forma da gente entender, é uma das explicações para essa palavra, o fork. É uma bifurcação, é um ramo que a tecnologia toma. Outras pessoas pegaram o código aberto e começaram a criar outras moedas que atendessem às suas próprias demandas. Aí que a gente chega a esse número, mais de 1000 moedas.
Eu acho que hoje tem mais de 1.337 moedas diferentes e cada moeda tem um propósito. Tem moedas que são supercomputadores, moedas que são servidores descentralizados, que é a partir do conceito do Bitcoin de ser uma moeda descentralizada, surgiu outro termo de servidor descentralizado, aplicativo de carona descentralizado, que é o Acard City. Tem várias outras coisas em cima disso. E tem o Holochain. Antes de chegar no Holochain, que você está louco para falar sobre isso, eu sei, também estou louco para ouvir sobre isso, existe o Ethereum? Sim, o Ethereum é um dos mais importantes criptomoedas depois do Bitcoin. Na verdade, a moeda se chama Ether, né? Ele introduziu um conceito muito interessante, que é a possibilidade de você criar contratos inteligentes na plataforma, né? Então você consegue escrever, não, porque assim, se você imaginar, todo o dinheiro é confiança, é a troca de confiança entre duas pessoas. Eu confio em você, então eu te dou esse dinheiro. É como se fosse um contrato entre duas pessoas. Eu dou o dinheiro, você recebe, né? Mas você pode pensar em N outros tipos de contratos, né? Por exemplo, um sistema de leilão onde você compra, você anuncia o seu produto. Quando você anuncia o seu produto, você está assinando um contrato, né? Então, no Ethereum, você pode escrever esses contratos inteligentes que são totalmente automáticos. Eles rodam no computador, nesse computador distribuído na rede, nos computadores das pessoas que estão minerando, né, que estão suportando o Ethereum. E aí, com esses contratos, o contrato ele vai rodar, não importa o que você faça. É diferente de um contrato jurídico que você pode recorrer, pode falar não. Um contrato smart contract, né, que é o contrato inteligente, ele sempre vai rodar. Então, isso é um grande diferencial do Ethereum. Ele trouxe a possibilidade das pessoas criarem também outras moedas e muito fácil. Você pode criar o que a gente chama de token, né, que é uma moeda nova no Ethereum com muito pouca dificuldade. Então, isso popularizou muito também essa possibilidade de criar contratos, né? Antes da gente aprofundar ainda mais essa questão hardware, digamos, a gente está falando do mundo do trabalho, ele também pode ser afetado por toda essa nova economia? Acho que com certeza, porque toda essa economia digital e essa virtualização das finanças, né, que nada mais significa socialmente como um empoderamento financeiro, né, você é o seu próprio banco. E isso vai mudar a forma como você trabalha também, né? E, sobretudo, a questão também estrutural do desemprego e tal, e acaba levando as pessoas a exercerem trabalhos de forma autônoma. E a importância hoje é pensar, que é o meu objeto de pesquisa em especial, é pensar como transformar esse trabalho, sair da informalidade e proteger o trabalho autônomo, né? Então, é preciso pensar formas de proteção do trabalhador autônomo, porque de certa forma não, há muita exploração também do trabalho. Você vê o Uber, é um exemplo de uma plataforma que extrai valor do trabalho, né, pela intermediação, e essas plataformas acabam se colocando como simples ambientes de tecnologia que fazem essa intermediação que eles chamam de peer-to-peer, né? E acabam se eximindo de qualquer responsabilidade trabalhista ou consumidor, e isso é uma questão a se analisar. Isso que a gente está chamando de uma nova economia, portanto, pode tanto criar uma sociedade mais justa, como pode reproduzir essa sociedade que a gente está vendo aqui. Sem dúvida, isso é o que comumente acontece com o uso da tecnologia, né? A tecnologia, principalmente a blockchain, uma tecnologia com a blockchain, ela traz a possibilidade da gente ter novos usos, né? Fazer novos usos dela, a gente se relacionar de uma forma diferente na sociedade, com pessoas, com empresas. Só que tudo depende da forma como a gente usa essa tecnologia, né? E da forma como as empresas e as instituições também se empoderam, e como que a gente também permite esse empoderamento das instituições sobre a tecnologia. Então, tudo depende da forma como a gente usa. Mas o que a Priscila estava dizendo, de fato, a blockchain disse, né, que ela é uma tecnologia que permite uma economia muito mais colaborativa e participativa. Então, ela traz esse potencial em si, o que é revolucionário dentro da internet, né? Agora sim, vamos ao Holochain. Então, o Holochain é uma tecnologia nova, muito nova. Ele assim, foi lançado no ano passado, né? Ainda está assim, numa versão experimental, mas ele tem um potencial para ser uma coisa bastante revolucionária. Começa porque ele não tem essa necessidade do consenso,
né? O que é o consenso? O consenso, quando você compra justamente um cafezinho com Bitcoin, você precisa que o mundo inteiro concorde que você está comprando, que você pode gastar aquela moeda, que você tem aquela moeda, porque você não pode gastá-la duas vezes. Se você gastou para comprar o cafezinho, você não pode comprar uma bicicleta com ela depois. Então, o holochain, ele não é centrado nos dados, que nem o blockchain. Então, o blockchain é como se fosse um banco de dados gigantesco distribuído. O holochain, ele é centrado nos agentes, nas pessoas. Então, ele empodera as pessoas, né? Então, cada pessoa tem o seu próprio chain, tem o seu próprio arquivo, né? Como se fosse aquele arquivo do Word. Então, quando eu faço um negócio com você, eu assino o seu arquivo criptograficamente, você assina o meu. E a gente compartilha isso para as pessoas que estão ao redor, para os nossos pares, tudo isso pela internet, né? Então ele traz a potencialidade de ser muito mais rápido até do que o Ethereum, até 10 mil vezes mais rápido, porque ele não tem essa necessidade de fazer esse consenso distribuído. Então isso é um ponto chave, assim. Tem outras coisas interessantes também nele, por exemplo, você consegue criar um tipo de crédito diferente, porque ele também não tem a necessidade de você ter moedas. Então o holochain você não tem nem moedas, você não precisa ter moedas, você pode ter um crédito que é chamado crédito mútuo, que é um crédito entre pares, né? Então, por exemplo, é que nem pagar a conta do bar. Quando eu pago a conta para você, você fica me devendo uma conta, eu fico com mais um conta e você fica com menos um conta. Então, é um crédito mútuo, é entre pares. É quase voltar ao tempo do escambo. Sim, você consegue ter um crédito, né? E as pessoas que têm confiança, em que recebem confiança, elas podem ter um limite maior nesse crédito. Então, você consegue implementar esse tipo de coisa. Isso é muito bom para criar moedas locais, economias locais para comunidades ou para processos até de trabalho também, dentro de escopos definidos, assim, né? Então, no próximo bloco, a gente vai botar o pé no chão, vai entender como isso já está acontecendo no Brasil e no mundo. Não sai daí, mas antes, se liga nessa dica. O Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio estuda o impacto e o futuro da tecnologia no Brasil e no mundo. Acesse o site. O Unidiversidade está de volta no ITS, Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, falando sobre criptomoedas, uma nova economia. Falta alguma informação sobre o holochain para a gente entrar no mundo real? Sim, então, o holochain ele tem um outro impacto interessante, né, que é a possibilidade de você criar aplicações descentralizadas, realmente distribuídas, né? Então, você pode criar, por exemplo, um Twitter ou um Facebook descentralizado e rodar nessa rede do holochain. Então, você pode comprar, eles estão vendendo umas caixinhas que você pode chegar em casa, ligar na tomada, ligar na internet e começar a ganhar dinheiro. Hoje já? Você já pode comprar essas caixinhas hoje. E aí você recebe essas caixinhas e você... Como é que você ganha dinheiro? Hospedando aplicações descentralizadas feitas em holochain. Então, eles já venderam $500 mil nessas caixinhas. E aí você vai ter a possibilidade de rodar todo tipo de aplicação, como se fosse uma nuvem, esse negócio de nuvem que as pessoas falam, né? Então, você tem a nuvem do... Hoje você tem 3 grandes nuvens, né? Você tem a nuvem da Microsoft, você tem a nuvem do Google e você tem a nuvem da Amazon. Então, o holochain, o Holo, ele está criando uma nuvem na casa das pessoas, que essas caixinhas elas vão funcionar em rede. Então, você vai poder servir de alternativa para pessoas que quiserem rodar aplicações e ganhar por isso. Então, as pessoas vão pagar para poder rodar essas aplicações na sua casa. O que é a ICO? Pois é, um aluno meu, em tempo, né, eu não entendo nada de holochain, não vou falar sobre isso. Um aluno meu lá na PUC, do nosso curso, ele definiu que a gente está na época cambriana das criptomoedas. Você tem invenções de todo tipo, de toda parte, criando as mais diversas formas de expressão dessa tecnologia. O ICO é a forma que as pessoas usam para financiar o lançamento dessas tecnologias. E é importante porque o ICO, por um lado, é uma oportunidade de ganho de dinheiro, ganho financeiro, como comprar um apartamento na planta. Você compra aquela moeda no momento em que pouca gente conhece. Se a tecnologia for para frente, ela tende a valorizar. Por outro lado, como é tão disseminado o uso, permitiu a diversificação de muitos golpes. As pessoas criam um produto que, teoricamente, vai resolver os males da humanidade e, no final, não tem nada para apresentar. Arrecadam o dinheiro e, como o mercado não é regulamentado, não sofre nenhum tipo de punição ou sanção. Então, é importante que as pessoas estejam cientes de que existem sempre novas invenções, novas inovações, mas que é fundamental saber quem está por trás. Como é que a gente pode explicar para as pessoas como que o mundo já está se relacionando com tudo isso?
A Estônia já tem uma sociedade, que eu posso dizer, uma sociedade tecnológica, e hoje eu posso aplicar um visto para a Estônia e tudo isso é feito em blockchain. Eu posso pegar esse visto e depois circular por toda a Europa tranquilamente. E também o meu trabalho eu tenho um trabalho de acesso ao investimento com as criptomoedas. Hoje em dia, para uma pessoa investir, ela não tem que ter toda uma noção da CVM e tudo mais há um tempo atrás. Mas na realidade de hoje, você pode comprar uma criptomoeda. Você pode ter um portfólio de criptomoeda no seu celular e aquilo valorizar e você transformar em dinheiro. Você pode pagar uma conta de luz com criptomoeda. Então, acho que são mais 10 criptomoedas que você consegue pagar um boleto. Eu já paguei conta da Light com criptomoeda. Hoje eu abasteço meu cartão pré-pago com criptomoeda. Então, eu sou a experiência própria de criptomoeda para a vida, assim. Que maravilha. Voltamos ao mundo do trabalho. Como é que a gente pode agora entender, depois de conhecer um pouco dessa tecnologia toda, disso que a gente está chamando de nova economia, vindo do mundo real para o mundo ideal? Bom, para o mundo ideal é preciso, primeiramente, ver uma possibilidade mínima de se regulamentar essa questão das criptomoedas, mas não é uma regulamentação tradicional, né? Tem que ser uma regulamentação que consiga entender, compreender a liberdade do trabalho e, ao mesmo tempo, proteger o trabalhador que está se aventurando em diversos ecossistemas de criptomoedas para fazer o seu trabalho cada vez mais informal e sem nenhuma proteção social. Então, a gente volta a discutir toda essa questão do pagamento de impostos, porque cada vez mais vai ser preciso que os serviços sociais funcionem se esse tipo de trabalho for mesmo se colocar como uma tendência, né, na nossa sociedade. Então, a gente vai precisar de saúde, a gente vai precisar de educação, a gente vai precisar de uma série de coisas e o Estado deve financiar isso. E, ao mesmo tempo, a questão previdenciária, né, que eu acho que é muito importante. Aí que começa a questão, né? A gente pode criar uma outra sociedade também se beneficiando disso tudo. Com certeza. Eu acho que uma coisa que é importante também a gente falar sobre essa questão é que muitas coisas estão surgindo, muitas inovações, muitos projetos em cima do uso dessa plataforma, né? E a gente está num momento onde muitas tentativas estão sendo feitas e a gente ainda não sabe exatamente onde é que vai levar, né? Então, quando a Priscila fala que essa questão da regulamentação da tecnologia também, então é a gente entender o que isso está sendo feito, né? O que isso está nos trazendo de benefícios, e aí a gente começar uma discussão responsável em cima disso, né? Muitas instituições e organizações que a gente tem contato e conversa muito, principalmente fora do país também, que esse ecossistema está muito forte, eles falam assim, olha, a gente tem que fazer e colocar em campo e fazer as coisas acontecerem para depois a gente, né, discutir se isso pode, se isso não pode, como pode ser feito, né? Porque é uma revolução mesmo que tá acontecendo com a tecnologia. Eu só quero fazer uma observação sobre a fala dela, porque as regulamentações tradicionais elas não vão dar conta. Quer dizer, não vai ser fácil um Estado-nação chegar e regular uma tecnologia que é global e que funciona por métodos peer-to-peer, né? Quer dizer, eu estou numa ponta e eu posso prestar um serviço para um cara lá no Japão, que está na outra ponta, e ele me paga numa criptomoeda. Quer dizer, então isso ou é global ou não é. Né? Esse é um desafio que a gente tem pela frente. Eu falo muito disso, que quando a gente chegou à inovação, cartão de crédito. As pessoas se assustaram. Nossa, cartão de crédito. Eu não vou usar isso. O governo quer meus dados. Então, eu acredito que a blockchain vai mudar muita coisa. Muita coisa como a gente está vendo hoje já está mudando. Eu penso muito. Hoje eu fui na minha universidade, a UERJ. Eu entrei lá e falei, caramba, a blockchain pode financiar essa UERJ. Cada pesquisa pode ser direcionada para quem está pesquisando. O dinheiro do governo pode ir lá certo. O imposto que eu estou pagando na cantina pode ir diretamente distribuindo. Tudo isso em cima da blockchain e criptomoeda. Você pode botar essa regra no sistema. Então, isso muda tudo. Uma coisa fantástica da blockchain é justamente essa deslocalização. As moedas, os bitcoins, eles existem num espaço que são supranacionais. É um espaço supranacional. As moedas não estão localizadas nos Estados Unidos, não estão localizadas no Brasil. Então, quando eu faço uma transferência dentro da blockchain, eu não estou fazendo transferência de país para país ou dentro de um estado.
vai ser preciso uma criação de uma nova regulação que dê conta desse lugar fora de qualquer Estado, essa nova economia global que a gente está construindo. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br. E eu quero agradecer a Priscila, Fred, Júlio, Felipe e Luísa por mais um Unidiversidade que vocês fizeram.